Ótimo dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Ótimo dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma manhã de Diário Estoico, onde as coisas não necessariamente estão as mais tranquilas logo cedo. Ótimo dia para todo mundo. Ótimo dia, Dona Cristian, ótimo dia, Dona Roberta, ótimo dia, Ana, ótimo dia, Beatriz, ótimo dia, Poliana. Ótimo dia. Deixa eu ver se eu perdi alguém. Por enquanto está todo mundo aqui. Hoje, dia 17 de dezembro, vamos falar com... Não, 17 não, 18. É 17 mesmo. Hoje 18? Tô sabendo bem a data, né, Thiago? Tô sabendo legal. Então hoje, dia 18 de dezembro, voltamos a falar com Marco Aurélio. Uma de suas meditações. Então, dia 18 de dezembro, o que chega para todos nós. Tanto Alexandre o Grande quanto seu condutor de mulas foram levados para o mesmo lugar pela morte. Foram ou recebidos na razão generativa de todas as coisas, ou dispersos entre os átomos. No mundo que, sob muitos aspectos, está se tornando cada vez mais desigual, não restam muitas experiências verdadeiramente igualitárias. Quando Benjamin Franklin observou que neste mundo nada pode ser considerado certo, exceto a morte e os impostos, ele não sabia como algumas pessoas iriam se tornar boas em sonegar impostos. Mas a morte... essa ainda é a coisa que todos experimentam. Todos nós temos o mesmo fim. Quer você conquiste o mundo dos famosos, quer engraxe os sapatos daqueles que o fizeram. No fim, a morte será um equalizador radical. Uma lição de abjeta humildade. Shakespeare fez Hamlet descrever a lógica de uma forma dura, tanto para Alexandre quanto para Júlio César. Ó soberbo César, morto e convertido em barro, poderia vedar um buraco para afastar o vento? Ó que essa terra que manteve o mundo espantado, conserte uma parede para expulsar o defeito do inverno. Da próxima vez que você sentir que está ficando inebriado e poderoso, ou ao contrário, humilde e inferior, lembre-se de que todos nós terminamos da mesma maneira. Na morte ninguém é melhor, ninguém é pior. Todas nas nossas histórias têm o mesmo desenlace. Hoje eu quero falar de maneira clara, e óbvio que eu não vou falar sobre a morte, mas eu vou falar sobre o que ele falou agora no finalzinho. Como acabar com a... não, melhor, deixa eu pensar a frase aqui. Vou colocar uma provocação. Você se compara com os outros? Muito obrigado, Dona Aline. Você se compara com os outros? Você olha para os outros e se sente inferior? Você olha para os outros e fala assim, caramba, aquela pessoa tão boa e eu não chego nem perto. E às vezes isso te gera frustração, e essa comparação normalmente nos gera frustração. Por que eu estou dizendo isso? Por onde eu vou começar? Eu vou começar por uma história minha. Quando eu começo a empreender, eu acredito que tudo seria um mar de rosas. Então a vida ia acontecer, eu era mentorado do Joel J, e aí ele estava me falando, vai, porque você é bom, porque você vai dar certo, porque tudo vai acontecer, você tem que tomar uma decisão e não voltar atrás e não pensar mais nela. E eu decidi. Quebrei as minhas próprias crenças, aquilo que eu acreditava com relação ao CLT, saio do CLT e começo a empreender. Só que nesse momento as coisas não acontecem
Não, tem a primeira empolgação, eu acredito que tudo vai dar muito certo e eu sei que vai andar, eu sei que vai caminhar, eu sei que as coisas vão andar como eu gostaria, porém, com o passar do tempo, uns 6 meses depois, eu descobri que eu não era um exímio vendedor. Eu descobri que vendas não era um negócio que funcionava muito bem para mim. Então eu queria vender e eu não queria ser muito enfático na venda, eu queria que as pessoas quisessem comprar de mim. E eu nunca tinha estudado sobre vendas, sobre como vender, como persuadir, como mostrar para o outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse, que eu era a melhor solução para ele naquele momento. E as minhas vendas começaram a cair. Elas começaram a cair, começaram a cair, começaram a cair, começaram a cair. Inevitavelmente eu me comparei com outras pessoas que estavam no mesmo barco que eu e olhava para elas e falava, caramba, mas o fulano vende muito mais do que eu, a Beltrana vende muito mais do que eu, por que que eles vendem e eu não vendo? Quando eu comecei a me comparar, eu comecei a acreditar que talvez o empreendedorismo não fosse para mim naquele momento. Estou falando de começo 2020, por aí. E eu falei, será que empreendedorismo realmente é para mim? E eu ainda tinha uma possibilidade dentro do mundo corporativo, porque quando eu saio do CLT, o meu chefe fala, cara, tua vaga está congelada, você tem até o final do ano para pensar o que você quer da vida. Se você quiser voltar, a gente te aceita. E eu comecei a questionar, falei, será que isso aqui é para mim? Não sei, porque o fulano está indo super bem, a ciclano está indo super bem, a fulana está indo super bem e você não está. E nessa hora a comparação fez com que eu questionasse as minhas capacidades e habilidades. Na verdade, fez com que eu questionasse a minha identidade. Eu repeti uma frase para mim. Eu não sou bom. Eu não sou suficiente. Eu não vou dar conta disso aqui. E aí, esses pensamentos negativos, eu não sei com vocês. Mas comigo eles parecem gremlins, eles começam a se multiplicar. Quando eu começo a pensar um negócio estranho sobre mim, quando eu começo a pensar um negócio aleatório sobre mim, quando eu começo a pensar algo ruim sobre mim, parece que esses pensamentos viram gremlins. 1 vira 3, 3 viram 5, 5 viram 15 e daqui a pouco parece que eu não sirvo para mais nada. Alguém aqui se sente assim quando começa a pensar negativamente sobre si mesmo? Responde aqui, eu sim ou não? Alguém aqui olha para si mesmo e fala, caramba, eu quando começo a me comparar, parece que eu entro numa espiral negativa e que eu só desço. Porque eu chego uma hora que eu falo, não presto para mais nada. Porque essa foi a minha realidade. Eu olhei para mim e falei assim, caramba, não presto para mais nada, não sirvo para mais nada. E nessa hora, nesse momento na minha vida, eu comecei a... Falei, acho que vou parar. Acho que vou parar. Às vezes as pessoas me perguntam, teve algum momento em que você pensou em parar e largar o empreendedorismo? Teve um momento. Dois momentos específicos. Eu vou contar esse primeiro. E aí eu me comparava demais com o outro. Até que eu cheguei a uma brilhante conclusão. O que me difere de quem tem resultado, ou o que me difere de quem está fazendo algo, que está tendo algo que eu não tenho, são as coisas que essa pessoa sabe e que eu ainda não sei. Porque ao longo dessa jornada, eu conheci uma pessoa que falava sobre vendas de um jeito diferente. Na verdade, não falava sobre vendas, falava sobre marketing. De um jeito diferente. Eu falei, opa, gostei do jeito que você fala. Me fala mais, me mostra mais, me ensina mais. E a pessoa começou, paguei para ela e ela começou a me ensinar o que ela sabia. E conforme ela foi me ensinando o que ela sabia, eu consegui fazer correlações às coisas que eu já vivia no mundo corporativo. Eu falei, opa, então isso é venda? Aquilo ali é venda? Aquilo outro é venda? Aquilo outro é venda? Ele falou, isso é venda. E a partir do momento em que eu comecei a entender isso, eu me apaixonei por marketing, eu me apaixonei por vendas e eu comecei a treinar marketing, vendas, marketing, vendas, marketing, vendas, muito mais vendas. E hoje, 4 anos depois, cara, eu vendo areia na praia, se preciso for. Por quê? Porque eu entendi quais eram as habilidades que eu precisava. E eu entendi muito mais do que isso para falar. A única comparação que é saudável
é comigo, com quem o Thiago era ontem, com quem eu era ontem. Ah, Thiago, mas é impossível você não se comparar. Você não se compara com outras pessoas? Comparo. Opa! Mas eu uso essas pessoas como referência. Eu falo assim, tem alguém que chegou onde eu quero chegar? Tem. O que essa pessoa sabe que eu não sei? O que essa pessoa viu que eu não vi? O que essa pessoa estudou que eu ainda não estudei? E eu pago para elas. Eu falo assim, me mostra o que você faz, me mostra como você faz, me ensina. E hoje, com muitas mentorias acontecendo, a pessoa fala, ensino, custa tanto. E eu chego à conclusão, se cabe no meu bolso, não cabe. Se é o momento ou se não é o momento. E eu vou lá e a pessoa me ensina o que ela faz. Eu desenvolvo uma nova habilidade, planto. Em algum momento, a colheita começa a vir. Simples assim. Então, quando hoje alguém me contrata, quando alguém olha para mim e fala assim, Thiago, eu gostaria que você me ensinasse tal coisa. Essa pessoa, ela tá comprando tudo aquilo que eu vivi ao longo dos últimos 25 anos. Tudo. Qual é a chance de eu ficar me comparando com o outro de uma maneira que eu me sinta mal? Não faz sentido. Se você se compara com o outro e se sente frustrado, se você se compara com o outro e se sente mal, se você se compara com o outro e fala, por que o outro tem e eu não tenho? Para agora. Muda essa pergunta, troca. Você se compara com alguém e pergunta, o que essa pessoa sabe que eu não sei? O que essa pessoa aprendeu que eu ainda não aprendi? O que essa pessoa viveu que eu não vivi? Porque quando você entender essa lógica, você vai falar, então o que me difere, o que me distancia dos meus objetivos é nada mais, nada menos do que a minha capacidade daquilo que eu sei. Isso deixa a vida muito mais leve. Deixou a minha, pelo menos. E de lá para cá, a minha grande pergunta da vida é, o que as pessoas que têm os resultados que eu quero ter sabem que eu não sei? Simples assim. Nem a mais, nem a menos. E aí cabe a mim estudar, aprender, aplicar. Estudar, aprender, aplicar. Estudar, aprender, aplicar. Porque também de nada adianta você estudar, aprender e não aplicar. Quer eliminar a comparação com os outros? É simples. Se compara com quem você era ontem. E se faça a seguinte pergunta. O que essa pessoa sabe que eu ainda não sei? E aí vai atrás de aprender. Isso vai começar a diminuir o peso da comparação. Fechado? Vamos para o nosso acordo do dia. Que a gente termina a live todos os dias falando que a gente faz um acordo de dar o nosso 101%. Então digita aqui 101% se você vai começar o seu dia dando o seu melhor. Nem a mais, nem a menos, não é para você dar um duplo twist carpado. É só para você começar o dia dando o seu melhor. Nem a mais, nem a menos. Fechado? Para terminar, nosso print de todos os dias. Me marca lá nos seus stories. Comenta qual foi o seu maior insight do dia de hoje. E vamos começar o dia arrebentando. Para todo mundo que está no Rota, um minutinho, daqui um minutinho, a gente começa o Zoom do nosso sprint diário, o nosso bate-papo, onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse tema, tá bom? Um beijo, ótimo dia e fique bem. Até mais, tchau, tchau.